é que você tem que querer demais fazer um negócio. Sim. Quando você quer demais fazer um negócio, a ferramenta, você faz a ferramenta. A ferramenta é o de menos, a ferramenta muda. Se for fazer uma tradução, seria o Design Thinking uma... Pensar como um designer. Mais ou menos. Pensar, sim. Vamos dizer, uma visão 360, mas não o thinking de pensar, de imaginar, de raciocinar. Desculpa. É um raciocínio. Na verdade, assim, o design como raciocínio. Eu traduzindo hoje para o que eu faço, que eu chamo de gestão criativa. Você tem que ser criativo. Você tem que ser muito criativo para resolver problema. Sejam muito bem-vindos, meus vizinhos, a mais um Construindo Futuros, o podcast aqui do Hectares, onde a gente conversa com pessoas que constroem o futuro. Futuros em Dourados, Mato Grosso do Sul e também no Brasil e no mundo todo. E hoje eu tô aqui com uma convidada queridíssima. Eu falo que todos os convidados são especiais porque realmente são, né? A gente fez o podcast aqui para poder trazer essas conversas, gravar conversas interessantes com pessoas interessantes que a gente tem ao longo da vida. Renata, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vitor. É um podcast esperadíssimo. A gente tá combinando faz um tempo. Foi a primeira pessoa, e eu acho que não... Foi a única que eu desmarquei? Eu acho que foi, hein? A outra desmarcaram comigo, né? Então foi a única pessoa que eu desmarquei, mas eu fui lá pedir desculpa pra você. Foi, no dia seguinte, apareceu ali. Apareci lá. E acabou que deu certo. Você me chamou aqui e falei, bom... Renata vem de Campo Grande pra embelezar os nossos estúdios aqui de Dourados. Maravilha, Renata, obrigada pelo convite. A gente se conheceu, voltando um pouquinho, que depois as pessoas vão conhecendo a sua história. A gente se conheceu através do Hectares, né? Você tinha uma marcenaria. Marcenaria. Eu ia falar um ateliê, mas conta um pouquinho mais da marcenaria RT. Como é que foi chegar nesse ponto da sua vida? Porque você se formou na área, né? Querendo ou não. Eu sou arquiteta, sim, né, de formação. Mas, na verdade, sim, eu acho que a formação minha, que me traz até esse ponto do ateliê, a gente começa a construir na infância. Eu acredito que formação vem dali. Eu sou de uma família de pecuaristas, né? Meu avô, muito famoso na pecuária de Mato Grosso do Sul, José Tavares, foi presidente da Crisul, fez história, né, na pecuária em Mato Grosso do Sul. Então, eu tenho uma vivência da infância na fazenda, né? A minha vida foi isso até os 16, 17 anos, que é quando eu fui embora de Campo Grande. Tanto que eu achei que eu ia ser zootecnista, veterinária. Eu, com 12 anos, aprendi capa-boi. Eu fazia curso de inseminação artificial. Menina da fazenda. Da fazenda, legal, né? Juntava gado, vacinava. Então, essa primeira parte da minha vida, ela tem uma força muito grande no que veio ser o ateliê depois, né? Aí, com 17 anos, fui para Campinas fazer arquitetura e urbanismo e não voltei. Acabei entrando para uma área que nem era de arquitetura, que era design gráfico, né? E como é que foi? Porque você terminou a faculdade de arquitetura, mas assim, você estava fazendo arquitetura, de onde surgiu o design? A PUC de Campinas, ela tinha uma pegada muito conceitual. E na época que eu fiz, eu sou antiga, gente. Jovem. Faz 4, 5 anos. Meu RA é 94. E então a gente aprendia, porque antigamente não tinha a figura do designer como tem hoje. Tinha os arquitetos que desenhavam tudo, né? Bauhaus desenhava desde do pôster do cinema. Os designers gráficos antigos eram os arquitetos. Sim. Eles eram responsáveis pelas artes gráficas. Então tinha essa matéria na arquitetura, na minha faculdade. Legal. E eu me conectei muito rápido com aquilo. Tanto com o design de objeto, que era mobiliário, que a gente desenhava, quanto com o design gráfico. Tanto fui monitora na faculdade dessa matéria. Ensinava design gráfico, pessoal. E eu sabia. Então, eu sempre fucei, aprendi Photoshop muito rápido, sempre autodidata. Então, o pessoal adorava, porque eu fazia muita coisa gráfica. E no último ano, inclusive, eu dava aula particular para outros formandos de Photoshop e Corel, para poder apresentar melhor seus projetos para vender a ideia para a banca. Tanto que eu tirei 10 no meu TGI, mas eu falo assim, boa parte dessa minha nota foi a minha apresentação. Que eu sabia apresentar um negócio. Apresentar. Então, assim, eu já tinha um feeling de comunicação visual muito grande já na faculdade. E aí eu arrumei um emprego em São Paulo, numa agência que fazia os brinquedos Estrela. E eu entrei como estagiária, cortando papel mesmo, fazendo mock-up.
Mockup é protótipo. Sim, é o protótipo. Aí depois fui arte final, designer. Fiquei lá um tempo. Fui para uma outra agência fazer merchandising, que é material de ponto de venda. Então eu fiz material para Ambev. Você desenhava o que exatamente? Porque pra quem não sabe, o designer gráfico, ele desenha Ó, pra você ter vou explicar bem. embalagem. Eu falo que minha avó faleceu sem saber o que eu fazia. Acontece. Acontece. Vou dar um exemplo muito fácil. O jogo detetive. Sim. A gente recebia a faca, a gente desenhava toda aquela arte, todo aquele desenho que você vê impresso na arte, era feito pela agência. Sim. Então, E até, eu imagino, peças também ou não? As peças também, tudo. Eu lembro de um projeto que eu peguei, que como eu tinha método, e outra coisa, eu sempre gostei de processo, eu tinha método, Olha aí eu a tinha vida se processo. desenhando. Você entende onde que a coisa... Tudo se conecta. Tudo se conecta. O dono dessa agência me deu uma missão chatíssima, mas eu me divertia, que era... Sabe aquele jogo QI? Sei. Eram 800 cartas para diagramar de arte. Então, além de fazer toda a parte gráfica, tinha que fazer a diagramação de todos os textos, perguntas e respostas. Cada pergunta tinha 5 alternativas, enfim. Tipo, o trabalho de um mês. Sim. Fazendo aquela coisa maçante. E aprendendo um monte de coisa, né? E aprendendo um monte de coisa. Então, eu aprendi a automatizar no Photoshop, sabia automatizar as coisas. E aí, um dia ele me perguntou assim, no segundo dia, quanto tempo você vai demorar pra terminar isso daí? Eu falei, te respondo na hora do almoço. Aí eu peguei cronômetro, diagramei uma primeira página e vi quanto tempo demorava naquilo. Calculei por quantas perguntas, por quantas respostas, lá e dei uma estimativa pra ele, ó. Se eu for nesse ritmo, se nada acontecer, se meu computador não travar, tarará, eu te entrego em 22 dias, tantas horas e tantos minutos. Aí o cara olhou pra mim e falou, cara, que menina doida, né? Maluca. E eu entreguei antes do prazo. Porque você vai pegando... O processo é lindo por causa disso, né? Sim. Você pega um processo, você enrosca, você treina, na hora que você vê aquilo tá tão... Tá mais rápido, né? Você vai melhorando dentro Vai melhorando, eu entreguei antes do prazo. E aí eu já vi que eu me destaquei naquilo ali, na agência, aí eu já comecei a pegar outras coisas. Então, isso tudo vai te formando. Design gráfico é isso. Logo depois, mas eu tenho um bichinho empreendedor, sempre tive. Eu falei, cara, eu saía da agência meia-noite, porque São Paulo... Não para, né? O trabalho tem que ser entregue, não é o horário. Eu entrava na agência 9 da manhã e saía 11h30, meia-noite. Eu falava, cara, pra trabalhar desse jeito, vou trabalhar pra mim. Metida besta, né? Metida. Mas beleza. Abri uma agência. Já era pra ser zootecnista, já virou arquiteto, já design gráfico e agora? E agora? Aí eu abri uma agência com uma moça que fazia atendimento nessa primeira agência. Falei, você não quer juntar? Porque nisso eu já tava na outra agência de merchandising. Aí eu liguei pra sair. Eu falei, tô cansada de trabalhar pra esse povo até meia-noite. Não tenho problema de trabalhar até meia-noite. Mas eu vou construir meu nome. Legal. Aí eu abri essa agência. Fazendo um trabalhinho pequeno, tal. Naquela relação, né? Naquela época, eu vou mandar e-mail. Não ia e-mail maior que 5 megas. Era triste, era tudo motoboy. Mandava via motoboy, trazia motoboy. Não, e aí vinha correção? Vinha correção na mão. Aí você corrigia, imprimia de novo, mandava de novo. Então, de uma certa forma, era um ritmo que, por mais que a gente trabalhasse até tarde, enquanto um trabalho está sendo revisado, você está fazendo outro. Tinha uma dinâmica. Os ritmos encaixavam melhor, porque hoje é frenético, né? Hoje é enlouquecedor. Enfim, aí abriu-se uma concorrência em 2005, se não me engano. Eu já tinha meu filho... Não tinha... Tava grávida do meu primeiro filho, que tá fazendo 19 anos. Era da Minuano. Toda a linha da Minuano, JBS. Sim. Né? Ninguém sabia direito quem que era JBS na época, tá? 2005. Nem vamos entrar nesse mérito. Mas abriu-se uma concorrência para desenhar, pegar toda a linha. Eram, assim, muito SKUs, assim. SKUs é muitos itens para desenhar. Então, assim, era um puta contrato bacana. E eu falei, cara... Que abriu essa concorrência. Nós vamos entrar nessa concorrência. Então, a gente conseguiu um contato lá, vamos entrar com uma das agências concorrentes. Então, tinha que fazer uma apresentação de portfólio. Pegava o briefing, tem todo o processo de concorrência. Tinha peixe grande concorrendo ali. O portfólio que você apresentava era o que você já tinha feito, ou você já tinha que apresentar uma proposta para a linha deles? Você tem que apresentar uma proposta. Você primeiro trabalha. A concorrência é assim. Você entrega, então você e mais 4 agências vai entregar, você pegava o briefing de, sei lá, 10 itens, né? Mas a linha tinha 50. Sim.
E aí você apresentava a proposta visual para aqueles 10 itens, a melhor proposta pegava o contrato. Eu falei, bom, essa é a chance. Trabalhei igual uma condenada, grávida de 7 meses. Queria trabalhar aí, aquele barrigão, sabe que você trabalha de perna aberta, assim, no computador até tarde. E eu falei, cara, eu sou peixe pequeno, ninguém sabe quem eu sou. Tô concorrendo com empresas que têm nome já nessa área. E na época se apresentava, sabe igual você vê em filme? Pranchas de publicidade. Sim. Eu falei, cara, não vou apresentar assim. Não vou, eu tenho que fazer alguma coisa. Como é que é o nome daquela série que todo mundo assiste, quem é publicitário? É Mad Men. Isso. Eles apresentam as pranchas. Legal. E todo mundo apresentava assim, né? Era o modelo padrão do mercado. Padrão do mercado. Eu falei, cara, mas se eu for igual, eu vou sumir ali, não tem como eu competir. E assim, eu tinha cara de menininha, né? Eu era uma cara de menininha. Eu falei, quem que vai me levar a sério, cara? Numa diretoria ali da Minuano e os diretores realmente com um histórico de outras indústrias. Eu falei, cara, não vai dar. Porque você já tinha feito lá os pontos se conectando. Você já tinha ajudado as pessoas sobre esse assunto na faculdade, né? Sim. Como apresentar o seu trabalho. Com certeza. Eu sabia que você quebra a objeção na hora. Isso eu já tinha. Até porque eu acho que eu tenho um pouquinho do balé. Eu fazia balé. O espetáculo, ele te põe no clima. Sim. Com certeza. Ele te põe no clima, né? Você encanta a pessoa ela compra a ideia mais fácil. E eu tenho um histórico muito artístico. Minha mãe é artista plástica. E meu pai, apesar de ser engenheiro, ele é um excelente cartunista. E um cara apaixonado por teatro. Então, assim, minha casa sempre teve muita música. Eu tenho um repertório musical muito grande. Muita arte envolvida. Eu tenho muita arte envolvida. Eu tenho muito dessa... Isso tá muito já no meu DNA. E aí, só que a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje, né? A gente tinha um Photoshop que travava toda hora. E assim, pra você ter uma ideia, eu mandava salvar um arquivo, eu ia fazer café e voltava, não estava salvo o meu arquivo. Esse era o nível do problema do negócio. As pessoas não têm noção, né? Não tem... E é curioso, você tá falando como que a tecnologia melhora também, né? Pra você enviar um arquivo, tô falando de e-mail, claro. Pra você enviar um arquivo, quando você anexava, ele ficava lá carregando. Não, porque hoje você envia, ele fica carregando lá nos bastidores, né? Não, antes a tela inteira do computador travava, você não podia mexer em nada até aquele trem salvar. E rezava. Eu lembro da sensação, Vitor, de eu estar fazendo uma caixa enorme de embalagem e eu ficava sempre na dúvida, cara, será que é a hora que eu paro pra salvar? Ou eu vou mais um pouquinho? Eu trabalho mais um pouquinho? Porque... A hora que salva tem que esperar. Porque na hora que salva, tinha arquivo meu que demorava 20 minutos salvando. Mas eu falava assim, não, eu vou fazer só mais esse negócio. Puta, dava pau, fechava o arquivo. Eu falava, puta que pariu, cara, perdi tudo. Uma tarde inteira de trabalho. A sensação era essa. É porque hoje em dia eu não sei se Photoshop ou coisa de vídeo tem que salvar ainda, Fer, você sabe? Tem que. Mas é outra rapidez, assim. As pessoas, era outra relação com o tempo. Bom, mas voltando, o que eu fiz? Com aquelas limitações todas, não tinha banco de imagem, nada. Eu falei, eu vou ter que apresentar com vídeo e com música, como um trailer de filme. Porque a gente fica muito excitado com o trailer, né? Sim. O trailer, ele tem uma pegada... Ele te coloca num estado... Num estado emocional. Exato. Né? Te dá um pico de emoção ali. E eu falava assim, e eu sempre fui muito... pra você ter uma ideia, voltando na história do meu pai era tão artista que ele pegava a gente pequenininho, eu com 6, 7 anos, ele fazia... A gente chamava de novelinha. Ele tinha umas máquinas, ele tinha tudo quanto é equipamento da época. Botava a gente, escrevia script, cada um tinha um papel. Ele passava o fim de semana filmando, a gente montando o roteiro da novela e a gente salvava a novela. Hoje a gente assiste aqueles filmes velhos, a gente morre da risada, entendeu? Então eu venho desse histórico. E aí eu falava, não, tem que ser um trailer. Antes de eu mostrar a embalagem, antes de eu comentar nas propostas, então para cada produto eu fiz um vídeo bem emotivo. Sim. Pra colocar a pessoa no clima. Na hora que ela olhava a embalagem... Ela já tava no clima de falar, puta, que lindo. Sim. Entendeu? Só que, detalhe, eu fazia esses vídeos no PowerPoint. Porque... Como você faz um vídeo no PowerPoint? Cara... Dá-se um jeito. É o que hoje eu ensino muito nas mentorias, na consultoria. É que você tem que querer demais fazer um negócio. Sim. Quando você quer demais fazer um negócio, a ferramenta, você
faz a ferramenta. A ferramenta é o de menos, a ferramenta muda. Era a ferramenta que eu tinha. Então, sei lá, eu fazia montagem. Sabe aqueles efeitos de transição do PowerPoint? Eu falava, não, Aí ia no Photoshop, eu pegava uma foto, tirava, deixava transparente para poder fazer quase um stop motion. Sim. Tipo stop motion. Cada slide tinha uma cena. Entendi. Para quando eu desse o play... O play, a animação roda automática. Era uma animação de stop motion. Só que uma puta música tinha um que tinha era Frank Sinatra tocando. Então o povo... Você viu? O povo tava assim, ó. Né? Assistindo. Na hora que botava, cara, que demais, que agência criativa, que não sei o quê, entendeu? Ninguém fazia isso. Eu levei a conta, óbvio. Entendeu? Que legal. Então eu peguei a conta. Então essa foi a virada. Foi a primeira virada que eu falei, caraca, velho. Dá pra fazer uma coisa diferente e encantar as pessoas. Encantar. Então assim, essa é a história que começa o encantamento. Daí pra frente são 17 anos trabalhando nessa área. E aí área de encantar pessoas. Encantar pessoas através do packaging, né? Que é essa área que eu me especializei, que é a área de desenvolvimento de arte para embalagem, artes gráficas para embalagem. E aí eu já entrei em desenho industrial também, porque a gente começou a desenhar o frasco em si, tipo o formato da garrafa, o formato do frasco. E o pessoal às vezes não entende porque o desenho industrial, ele tem essa diferenciação do design gráfico porque você precisa passar por uma máquina. Aquela embalagem, a lata... E o gráfico também, né? Por exemplo, isso me deu muita musculatura nessa área, porque eu fui pra SBT gravar, fotografar, eu fiz a embalagem do Passo Repassa. Então a gente ia lá no SBT fotografar. Que legal. Então, nessa primeira agência, o cara, acho que ele tinha preguiça de ir, ele me botava, põe estagiária pra ir. Eu falei, eu adorava, entendeu? Adorava ir. Então eu dirigia foto, eu dirigia fotografia com modelo. Eu aprendi muito, era por fotolito, você sabe o que é isso? Olha lá. Um baby, né? Hoje, as impressoras... Que é um fotolito, então, as impressões hoje são todas digitais, Sim. mas na época não, é offset. Então, sabe o negativo de foto? Sim. Então, você imagina um negativo deste tamanho. Da cor preta, da cian, Já trouxeram o fotolito aqui pro podcast. Alguém já falou alguma coisa sobre isso. Imagina. Então, assim... era fotolito, então você não podia errar aquilo de jeito nenhum, custava uma fortuna. E cada um era cor, uma cor, né? Porque é o RGB ali, né? O magenta, CMYK? Cian, magenta, yellow e black. Eu não sabia que tinha essa variação, olha que interessante. Mas, cromia. Mas o cian, que é uma cor que as pessoas muitas vezes não conhecem. Eu azul. Conheço por causa do AutoCAD. Mas não é o azul, é um azul... Cian. Exatamente, era isso que eu quis dizer. É igual magenta, o não rosa é o rosa. Magenta. Magenta. E a combinação dessas cores é que dão todas as outras. Sim. Só que ela não tem uma cor tão viva. Por isso que às vezes você usa uma cor especial que é Pantone. Entendi. Bom, enfim, mas era uma coisa tão complexa tecnicamente. Então, isso me deu uma profundidade de conhecimento técnico, porque... dependendo do que você estava imprimindo, não era offset, era rotogravura, flexografia, dry offset. Então a gente tinha que saber cada técnica. Hoje, se a impressora não imprime o que a gente manda, a gente já fica chateado? Então você imagina? Então eu ia em grandes indústrias, imprimir lotes de 20 mil rótulos, acompanhar a impressão. Então, sim, uma responsabilidade enorme. E isso me deu um profundo conhecimento, assim, conheci tanta gente. Mas de me colocar para fazer, né? E aí, enfim, terminei a minha sociedade com essa sócia, que já não estava me alinhando com a mesma filosofia do que eu queria fazer. Abri minha segunda agência, que chamava Designful. E aí eu fui para São Francisco fazer um curso de verão deles lá em Stanford, Design Thinking. Fiz um curso de verão lá na Stanford. Maravilhoso, foi super legal. Que legal, hein? Foi uma imersão fantástica. Quando você fala de design thinking, você está querendo dizer do processo pré-mão? Ou como juntar todo o processo de uso com o conceito? A história do design thinking é poder colocar muitas pessoas de diversas áreas e cada um olha o problema de um jeito, né? Por exemplo, se você está olhando essa caneca daqui, você não está vendo a alça. Sim. Mas quem tá ali tá vendo a alça. Então, quando a gente vai atacar algum problema, quanto mais cabeças pensantes a gente traz para discutir um problema, você consegue ver o problema de uma maneira 360 graus. Porque se for fazer uma tradução, seria o design thinking uma... Pensar como um designer. Mais ou menos. Pensar, sim.
vamos dizer, uma visão 360, mas não, thinking de pensar, de imaginar, de raciocinar, desculpa. É um raciocínio, na verdade, assim, o design como raciocínio. Eu traduzindo hoje para o que eu faço, que eu chamo de gestão criativa. Você tem que ser criativo. Você tem que ser muito criativo para resolver problema, né? Então você tem que trazer essa pegada da criatividade, porque a galera é muito travada. Sim. Né? Então, como eu falei, se a impressora não imprimiu, e agora o que eu faço? Parou. Não vai dar pra entregar não, viu? E nessa jornada minha, por exemplo, quando eu já tava com a Designful, aí eu cheguei num ponto, eu era bem pequena, eu já tava grávida do Antônio. Antônio tem 10 anos, então já tem 8 anos de diferença entre um filho e o outro. E o Antônio era um bebezinho, me liga, eu tinha reduzido bem, porque eu tava com 2 filhos, cansada. E essa pegada do marketing em São Paulo é puxadíssima. Puxadíssima, a gente vê as agências. Varava à noite pra entregar projeto. Porque eles têm prazo, né? De lançamento. Tipo assim, não dá pra perder o lançamento. Sei como é. Dane-se. Sei como Dane-se. Eu pegar a galera e varar à noite. E eu varava à noite grávida, assim. Então assim, eu tenho uma casca grossa pra aguentar tranco. São Paulo te dá isso, né? Te dá E aí eu tava em casa de manhã, nem tinha ido trabalhar esse dia, toco o telefone e aí fala, oi, eu falei, de onde é? Eu queria falar com você, Renata, você pode vir amanhã em São Paulo? Eu falei, eu tava morando em Campinas nesses últimos anos. Eu falei, mas de onde? Eu falei, aqui é da Johnson & Johnson. Você é um dos 3 nomes indicados pra trabalhar com embalagem. Aí você fala, cara... Legal, hein? Cheguei... Nem buscou. Não busquei. Te buscaram. Aí eu fui. Aí eu pensei, mas eu tinha reduzido muito nessa época. Eu tinha feito um downsize, assim, sabe? Eu falei, cara, eu preciso ter um bebê. Eu tenho um de 8, indo pra 9 anos e um de menos de 1 ano pra cuidar. Mas eu fui. Falei, eu sempre vou. Né? Tem gente que fala, nem vai. Eu sempre vou. Vai, ué. Sempre vou. Aí, era reunião com ela, que fazia toda a parte de compras e contratação, e com o diretor da Johnson. Dessa área toda de beauty. Beauty? Sei lá, não lembro. Aí, não, porque a gente gostou muito do seu portfólio, teu nome apareceu em todos, eu já tinha ganhado alguns prêmios nessa área de embalagem e tal, tinha muito bons relacionamentos, todo mundo me conhecia não só a minha competência na área, mas o meu... Você ganhou prêmio por causa do quê? Que embalagem, por exemplo? Do Sucumid, sabe o sachêzinho que tem um coração? Ganhei desse, eu não lembro, acho que era algum da Minuano. Legal. É que são coisas que a gente vê no dia a dia. Não, tá aqui, embalagem de suco. Não imagina que teve uma gama de profissionais que passou ali pra deixar aquilo perfeito. Demora 8 meses um desenho de embalagem. Porque vai pra Anvisa, volta, não sei o que, tem milhões de regras. Mas daí voltando, foi pra Johnson & Johnson. Aí eu cheguei lá, não, porque aí a gente precisa... Já pediu os pacotes de fralda em pagamento. Aí, não, aí a gente vai fazer uma vistoria na sua agência. Eu falei, nem vá. Eu sou uma salinha com... meia dúzia de pessoas, 4, 5 pessoas. Eu não sou uma agência. Eu sou pequena, eu sou como um estúdio. Então, assim, não tenho o que vistoriar, tá? Tô te dizendo, o que você vai encontrar lá é isso, isso e isso. Entendeu? Peguei o contrato. Eu falei, cara, como é que esse povo é louco? Como é que pega, né? Como é que pega esse contrato? Enfim, peguei projeto Listerine América Latina. Que legal. E aí, cara, mas trabalhei igual uma condenada. Fiquei trabalhar pra uma multi. Mas como é que é? Quando você fala trabalhei igual uma condenada, porque eu digo assim, as campanhas de publicidade também entram nesse jogo, não da publicidade, mas da parte gráfica, porque o que eu imagino aqui do meu lado, né? É um pote de Listerine. Então você desenhou o pote, você desenhou a logo e a estampa e acabou. E aí, qual que é o pega? Cara, assim, é engraçado, por isso que é uma coisa que no design gráfico, as pessoas, na hora que parece tão simples quando tá pronto, vocês não têm noção da complexidade que é fazer uma arte. Primeiro com toda a parte gráfica envolvida, porque você tem que saber como vai imprimir, quais são o método que vai imprimir, porque você só pode propor arte baseada naquilo, por exemplo. Flexografia não roda bem em degradê. Então, não adianta você propor um degradê numa arte que vai ser impressa. Então, assim, você tem que ter um profundo conhecimento de todo o processo. E trabalhar na multi, você tem que entrar no esquema deles. Isso é como se fosse empregado deles. Sim. Então, eu tive que ser homologada. Eu tinha que ir 2 vezes por semana para São José dos Campos. Eu passava o dia inteiro lá. E, assim, é muito lento.
Você faz burocrático e confuso, porque você tem que alinhar, é global. Você tem que pegar o manual global, traduzir aquilo e vai para Nova York, e alguém faz uma operação. Você tem que entrar no sistema só pelo computador deles, por causa de desenho industrial. E aí você tem aí você joga num outro programa, é tudo muito burocrático e complexo. Então, e aquilo uma arte deste tamanho de Listerine se desdobra em processos gigantescos, intermináveis de processos de checagem e de padronagem. Hoje em dia no banheiro só tem Cepacol, né? Não quer ver mais um Listerine, né? Tô brincando. Não, assim, mas é porque não tem como eles não ficarem complexos. Não, tem que ser, porque a empresa, quando ela chega desse tamanho, esses dias eu tava conversando com uma pessoa que tava falando, Vitor, quando uma empresa, Facebook, Google, Amazon, vem pro Brasil, eles exigem que o escritório deles, o prédio, tenha um selo de sustentabilidade tal. Por quê? Não é pela sustentabilidade em si. Só que eles sabem que se tiver esse selo de sustentabilidade internacional, a matriz sabe que ela não vai estar tomando a decisão errada. Que ela não vai estar num lugar que não há. Então, o jeito deles tomarem uma decisão mais rápida, entre aspas, né, e assertiva, é que tenha passado por esse crivo de qualidade, que é o selo X lá de sustentabilidade. É que assim, igual no caso de você sabe vocês ali, o Listerine é uma marca gigantesca. Quantos bilhões não se vende? Não, e você sabe que como era América Latina, a gente ainda tem que respeitar na embalagem as leis brasileiras da Anvisa e as da Colômbia e as do México. Então, isso tudo tinha que caber naquele rótulo. Escrito ali, la garantia sou eu. Sou eu. Mas, mais uma vez, eu olhava uns processos, sabe, cara, isso aqui não tá certo, podia fazer mais curto isso aqui, por que não faz isso aqui? Porque é tão grande, as pessoas já não questionam alguns processos. E mais uma vez a questão do processo. Aí eu cheguei e pedi uma reunião com aquele diretor. Falei, eu queria fazer uma reuniãozinha com você. Então, é o seguinte, por que a gente não faz? Será que a gente não consegue mudar esse processo? Porque eu vou encurtar o desenvolvimento. Cara, eu consegui ajustar um processinho ali dentro, entendeu? Que legal. Porque esse olhar... Por que eu acho que eu sempre cresci em valor para as pessoas com quem eu trabalhava? Porque eu nunca fui a pessoa que não olhava, estava envolvida num projeto, por mais que não fosse meu problema, não consigo olhar para aquilo e falar, cara, eu tô enxergando um caminho melhor, eu vou te mostrar. É muito curioso isso, né? Porque é um jeito de viver que ele é dolorido. Muitas vezes você não consegue olhar o negócio e ficar quieto. Eu não consigo ficar quieta. Eu falo, cara, não, eu quero ir lá mexer no processo da Johnson, entendeu? Mas o cara que olha aquilo e fala, puta, eu queria mais gente assim trabalhando pra mim. Sim, exatamente. Que olhasse pros meus processos e fala, Renata, tá acontecendo isso aqui, pô, eu pensei nessa solução, o que você acha? Vamos tentar? Pô, esse é um diferencial como profissional. Com certeza. Que eu acho que as pessoas precisam desenvolver, entendeu? É muito passivo, eu sou muito ativa na questão. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonada também. Por isso que eu falo assim, meu olhar de designer criativo dentro do processo, ele realmente melhorava a coisa. Eu sempre consegui melhorar um pouco o processo. O processo é uma coisa que você vai melhorando aos poucos. Sim. E vai aprimorando. Por que eu contei tudo isso? Porque quando a pessoa fala assim pra mim, nossa, o ateliê não é um acaso, não bombou por acaso. Ele não é um fruto aleatório da sorte. Entendeu? É aquela história, né? 15 anos pra dar certo do dia pra noite. 17 anos trabalhando nessa pegada, entendeu? Grávida. E isso dá uma estrutura. Por exemplo, eu trabalhava grávida, não tinha mimimi comigo, entendeu? Porque assim, tem coisas que eu não tolero. Porque, igual uma menina da minha agência, ela tinha 20 anos, eu grávida do Antônio, juro por Deus, grávida pra parir, tipo, uma semana. E eu lá na agência trabalhando, e ela, eu tô tão pra baixo, eu queria ficar em casa vendo Netflix, ela falou pra mim. Eu falei, então pede demissão. Eu com a barriga desse tamanho. Trabalhando. Isso a mulher eu falei, pede demissão. Não vai ficar vendo Netflix, né? Então, assim, tem coisas que eu falo, eu formei muita equipe. Sim. Eu ensinei muita gente. Eu formei muita equipe. Equipe em São Paulo, tem gente que até hoje é grata. No começo eu tinha um amigo daquela primeira agência que ele foi ser sócio de uma outra agência grande. E como eu era pequenininha no começo, eu ensinava todos os meus designers e depois ele roubava. Sim. Meus designers. E já vem, cadê o Renato? Quem que você tem pra me oferecer? Aí ele falava assim, Renata, obrigada por formar minha equipe. Eu falava, lazarento. Mas eu entendo, eu era pequena, o cara falava, abrir uma vaga lá, ele ia. Mas esses dias eu tava conversando bastidores, né? Conversa de bastidores, porque às vezes a gente
Enfim, são coisas do dia a dia. Com 2 profissionais que são extremamente rigorosos. Uhum. Ao ponto deles falarem, né? A pessoa fala que eu sou chato, mas tem que ser assim, assado. Só que ambos têm empresas que, quando sai alguém da empresa dele, e geralmente, quando sai alguém da empresa dele, é contratada na hora, porque sabe que se veio de lá, tem um padrão de qualidade. Eu Então sou isso. chata. Formar boas equipes. Sempre fui chata e exigente, porque falei assim, cara, você tá vendo que dá pra fazer melhor? Faz melhor. E eu sempre tenho uma coisinha dentro da minha cabeça que eu acho que eu ainda sou péssima, entendeu? Eu acho que, cara, eu ainda não tô boa. Eu ainda hoje, vou fazer 48 anos, que eu falo assim, a vantagem de eu ter a idade que eu tenho hoje, poder olhar pra trás e falar assim, não, eu não sou uma fraude, eu sou real. Sim. Eu sou real, isso aí mesmo. Mas você tem que ficar olhando pra trás. Não, realmente, já fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso, eu entrego isso com constância, Então a síndrome com de impostor é constante também. Mas isso me motiva. Não, eu não né? digo que ela é ruim, mas ela existe. Mas né? ela existe. Porque as pessoas às vezes acham que quem chegou lá não tem. Não, a não. pessoa acha que faz tudo certo. Eu tenho uma vozinha dentro da minha cabeça e fala, cara, quem é você? Quem você pensa que é pra dar espaço? Entendeu? Ou igual você que tá com esse trabalho agora que envolve muito ensinar outras pessoas a fazer. Quem é você pra ensinar os outros? E assim, eu hoje... Aí você fala aqui, ó, Listerine aqui, ó. E aí, quando eu voltei, aí eu passei por um momento muito difícil, em 2016, que eu me divorciei. Foi muito difícil pra mim. Eu imagino, nem imagino, inclusive. É uma coisa que eu falo, cara, eu não... Eu falo, todo mundo que conversa comigo, porque todo mundo me vê assim, divorciou e se deu super bem, né? O povo olha de fora, é tudo muito simples, né? Ela se divorciou, voltou, fez e aconteceu, tá tudo ótimo, ainda casou de novo. É como se fosse uma coisa consequência da outra, né? Então assim, muitas pessoas vinham falar comigo, Renata, como é? Tô querendo... Falei, não separa. Não separa. Por que você vai separar? Por que vocês não lutam? Por que não dá um jeito? Então, assim, não é porque aconteceu comigo que eu falo, é isso aí e tal. Eu não tenho nenhuma postura com relação a isso dessa forma. E aí eu voltei eu ia ficar lá porque eu tava no auge da minha agência. Eu tava com o projeto de Listerine. Então, assim, eu tava ganhando super bem, faturando super bem, porque eu tinha conseguido uma empresa enxuta. Sim. Com projetos grandes, altos, né? De alta lucratividade. Trabalhava muito, a equipe trabalhava muito. Mas você tinha menos trabalho com mais qualidade e mais resultado. E eu remunerava muito bem a equipe, entendeu? Então eu tinha, assim, remunerações altas. Legal. Então eu tinha conseguido encaixar tudo isso. E aí eu espanei. Falei, cara, por que eu tô aqui? Do nada. Não é bem do nada, não, né? do nada, que as eu digo coisas assim, acontecem, né? Mas assim... Tá certo. Mas tá que você fala, cara, isso tudo não sustenta o emocional, assim, dos meus filhos e tal. E aí, eu, cara, rezava muito, falava, me dá uma luz, me dá uma luz, me dá uma luz. E já fazia 23 anos que eu tava longe da minha família, né? Eu saí com 16 para 17 anos. E eu tava aí com 39 fazendo 40. Aí eu falei, não dá. Não dá. Nada disso aqui... não importa, eu vou embora, né? E aí minha família é sempre muito, quando você quiser, receptiva, né? Estamos aqui. E aí eu resolvi ir embora. Nessa época eu tava morando em Campinas, eu ainda tinha um projeto da Johnson. E sabe assim, eu não sabia como eu ia fazer. Porque eu tinha que um mês, eu tinha que dar atenção pra Johnson até acabar o projeto Listerine. E aí eu vim em julho de 2016 pra cá, ainda com a agência aberta, eu ia todo mês pra São Paulo. E aí eu coordenava a equipe São Paulo, eu ia 2 dias de São Paulo, eu voltava. Ia 2 dias de São Paulo, eu voltava. Até terminar o projeto. Nisso, era mais um ano de projeto. Então, de julho de 2016 a julho de 2017, até entregar tudo. E aí eu fui nessa pegada. Vim já com os meninos aqui, eu tinha 2 filhos pequenos, o Antônio tava com 3 e o Theo tava com 11. Então, fui pra casa do meu pai, no primeiro, eu não sabia nem onde morar, em Campo Grande, no começo, sabe? Tinha mudado. Fazia muito tempo, eu vou alugar onde, entendeu? Aí eu fiquei mais um ano nessa, e aí eu falei, não, esse capítulo, eu preciso fechar esse capítulo. Nisso eu já começo, nessas minhas viagens pra São Paulo,
Eu ia jantar em shopping, não sei o quê. Eu falava, cara, e aí, eu não consigo te dizer qual foi o dia que eu decidi abrir o ateliê. Não consigo, não é uma coisa que eu me lembro. Eu lembro só de dizer pra uma amiga minha, cara, não sei, eu tô criando alguma coisa. Eu sinto que os pontinhos estão ligando, mas sabe igual aquele desenho de criança? Se conectando, tá formando uma imagem. Tá formando uma aqui. imagem, mas eu ainda não sei exatamente o que é. E olha que coisa interessante. Quando eu tava grávida do meu primeiro, um amigo dos meus pais tava abrindo um manejo florestal. Lá em Rondônia. Lá pra cima. E ele falou, Renata, sabia que eu mexia com design e tal. Você não quer fazer algum móvel com a minha madeira pra poder divulgar a minha madeira? Eu naquela loucura de marketing, falei, cara, não dá, não tenho. Descartei, falei, não dá. Não é minha praia. Não é minha praia e tal. E aí eu não consigo lembrar exatamente quando, que eu falei, cara... Em 2017, vendi a casa em Campinas e fui reformar a casa que eu tinha alugado pra gente morar legal e tal. Eu falei, eu quero uma mesa de madeira, de centro, de tronco. Onde que compra em Campo Grande? Não tem. Falei, não tem? Como não tem? Tem lá na saída de Campo Grande, lá. Não, aquelas coisas bem folclóricas, assim. Falei, não é isso aqui, esse troço vermelho. Beira de estrada, assim. Vernizão, trincando. Sim. Falei, não é isso. Não é isso que eu quero. Eu falei, eu vou desenvolver. Aí eu comecei a juntar os pontos. Entendeu? Aí eu fiz essa primeira mesa pra mim. Aí a arquiteta que tava me ajudando falou, onde você arrumou essa mesa? Eu falei, não, eu vou fazer a mesa. Eu lembro que ela falou certinho, eu vou fazer a mesa. Eu falei, Ceará? Eu falei, não, confia em mim. Aí eu fiz essa mesa. E assim comecei o ateliê, entendeu? Isso foi tipo outubro. Mas o que significa fazer essa mesa? Eu ia produzir. Não, mas fisicamente, como é que foi o processo disso? Cara, eu conheci o Douglas, que virou meu sócio, que eu sabia que ele mexia com ferramentas. Eu falei, você não quer fazer um negócio aí pra mim? Tipo, chamei ele pra fazer. Falei, mas eu preciso da madeira, não sei o quê. Aí ele descobriu um cara que tinha umas madeiras em bonito, que uma marcenaria em bonito. Foi lá, achou a madeira pra mim. Aí mandava, falei, não é isso, não é aquilo, não é aquilo. Eu falei, acho que é essa daqui, traz pra mim. E a gente falou, não. Aí ele achava, falei, não é isso. Aí eu falei, não é isso, vamos fazer. Enfim, isso foi fazer a madeira. Até ficar pronta a mesa do seu jeitinho. A mesa que nem existe mais. Que não era a melhor mesa do mundo, mas era aquilo que eu sabia fazer. Era a melhor que você podia fazer aquele dia. Era tipo o meu PowerPoint no vídeo. Sim. Era o que eu podia, mas ficou bonita. Seu MVP ali era aquela mesinha. Entendeu? Mas ficou bonita. E daquilo, de outubro para dezembro, meus pais tinham uma casa no Itaiangá, de 3 mil metros quadrados, e o fundo abandonado. Eu chamei minha família e falei assim, vocês não vão usar aqui esse fundo? Vocês topam eu dar uma reformadinha aqui? Né, e eu montar um ateliê aqui, não sei o que, primeiro entrei em acordo com a minha família e eu peguei o fundo da casa do meu pai ali pra começar, porque eu ia começar fazendo coisas pequenas. Aí eu construí um galpão, eu tinha um dinheiro que eu tinha vendido da casa, falei, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu preciso fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa que me dê renda. E em janeiro eu já estava construindo um galpão, de outubro pra janeiro. Então eu sou daquela que sai fazendo e vou montando o plano. As coisas vão se organizando no meio do caminho. Mas eu vi o cavalo passar selado na minha frente e montei, né? Não é que assim, eu sentei e fiquei pensando em madeira. Eu sempre falo, na hora que você tem que tomar uma decisão assim na vida, você tem que ver o que tá acontecendo em volta. Quais são as ferramentas que tá te apresentando naquele momento? Naquele momento era aquilo. Não, e analisar qual é toda a sua história, né? O que eu já aprendi até aqui. Eu conheço minhas que capacidades. Vai me ajudar exatamente a tomar essa decisão. Eu sei que eu conseguiria colocar aquilo. Então, e aí em 6 meses o ateliê virou um hit. Rodando. Entendeu? Eu fiz uma puta inauguração em junho. Foi uma festa, assim, sensacional. Que legal. DJ e tudo, as pessoas... Isso foi que ano? 2018. As pessoas queriam... nominalista, entendeu? Eu fiz... querendo a festa. Não tem mais, era fechada. Legal. E foi um hit, assim. Mas, que nem as pessoas... nossa, que sorte que ela deu. Eu falei, fia, eu trabalhei muito, né? Pra essa sorte aparecer, assim. Exatamente. E aí eu tava falando... Eu fui pra Milão em 2018. Meu mãe tá lá, né? Teus pais estão lá. Meus pais estão lá. Eu fui porque tem uma italiana que faz uns móveis de madeira maciça, mas a dela é CNC industrial. Assim, não dá pra competir com o nível de detalhamento, de design que eles conseguem. A gente tá falando de um país que há quantos 1000 anos trabalham com isso, né? 1000 anos, né? E eu já vi um vídeo, eles colocam um bloco de madeira do tamanho dessa sala.
num galpão e vem um braço mecânico, esculpe aquilo inteiro. Não acredito. É sensacional. Então, assim, a gente não tem essa tecnologia. Sim, claro. Mas, tanto que a gente vai lá aprender, né? Mas eu posso te garantir que as minhas mesas, o acabamento era melhor que o dela. Eu fui lá ver. Eu fui num restaurante dele, que tinha só mesas dele. Eu agachava debaixo da mesa pra olhar. Eu falava eu fotografava tudo. E na época, você vê como a gente vai mudando de referência. Eu achava aquilo, sensacional. Eu falei, eu quero chegar aqui. Eu ultrapassei. Que legal. Na questão, assim, de acabamento, de mesas e balcão. E lá na marcenaria, o que vocês faziam exatamente? Cara, nosso core business ali era o balcão gourmet e mesas, né? E o que a gente faz, eu sempre falei assim, não é a madeira em si, porque eu sei que outros concorrentes meus podem comprar a madeira exatamente onde eu compro. Sim. É o acabamento, né? O olhar que a gente dá para aquilo que muda tudo. Eu sempre brincava, fazia a mesma coisa, você der um ovo na minha mão e um ovo na mão do Alex Atala. Sim. Qual é a omelete que vai sair melhor? A minha? Mas não é o ovo. Exatamente. Não é o ovo. Não é matéria-prima, é o que se faz com ela, né? É o que se faz com ela. Então, assim, eu acho que o grande diferencial foi esse meu olhar pro luxo, pro acabamento de luxo. Eu quero passar, eu não quero arranhar. A mulher vai sentar com a meia fina, não vai puxar, entendeu? É esse nível de lixa que a gente tem que chegar. Então, eu não economizava lixa e hora trabalhada ali em cima. Então, aquelas entranhas, aquele lixamento, sempre procurando, né? Meu sócio também sempre procurava acabamento novo. A gente trazia produto da Bélgica. Que legal. Tudo assim, para dar um máximo de proteção para madeira, sem perder a textura, sem perder a naturalidade dela, mas com todo o acabamento possível. A gente Como é que funciona o processo? Porque ali no Hectares a gente tem as mesas, né? No Gourmet do Lago, a gente tem 2 mesas maravilhosas, são 7 metros? 7 metros de mesa. 7 metros cada uma delas. E elas são lindas, e é legal porque assim, eu já recebi muita gente ali, não só para evento, às vezes quando eu vou mostrar o Hectares para alguém, eu estaciono ali, a gente se encontra ali no Gourmet do Lago e começa a conversar ali, depois roda o Hectares inteiro. E todo mundo, o Benê estava comigo esses dias, o Benê de Tabud, e ele falou, onde, putz, essa mesa, e tirou foto, e eu passei inclusive o contato do pessoal e o Instagram, e ele já mandou áudio para não sei quem, é uma mesa dessa que a gente tá precisando. Então, assim, o trabalho é impecável. Então, mas assim, como é que funciona, por exemplo, a mesa, para ela chegar, porque é uma prancha de madeira, né? Da prancha até ela ser colocada lá, o que é feito? Lixa, tratamento, enfim. O trabalho começa lá no manejo, né? Escolher a tora, serrar essa tora, o transporte, é tudo um mega pra chegar. Chegou essa prancha ali pra gente, ela fica um tempo em secagem, né? Porque normalmente esses cortes são só de madeira verde mesmo. Sim. Aí, o ideal é ela ficar bastante tempo em secagem, então é engraçado como ela sofre alteração. Que é esse bastante tempo? O ideal são 6 meses ali, Legal. Pra seiva dela secar mais. E ali começa quebrando lixa. Vem quebrando lixa, cara, da mais grossa que você imaginar, e vai quebrando lixa. Quebrando lixa e vem diminuindo a textura da lixa granular. A aspereza, né? E aí a gente chega numa gramatura quase de lixa de unha. Né? Então a gente praticamente sela a madeira na lixa. E aí, passa esse óleo, a gente não usa verniz, né? Então, passa o óleo, espera absorver, bate outra lixa, passa outro óleo, espera absorver, bate outra lixa. Então, assim, tem que ter paciência. É um trabalho de paciência, né? Tem que ter paciência. Alguém falou, você falou do luxo e de paciência. Eu tava vendo um vídeo, tô tentando lembrar, que exatamente ele falava isso. O vídeo começava assim, eu tô lembrando, a Elaine me mandou, não lembro onde que foi, falou, assiste isso, mas era isso. O luxo não aceita impaciência. Não aceita, porque a madeira, ela você demora para chegar naquela maciez dela ali. Então, você tem que ter paciência para poder lixar. E como a gente trabalha com aquela madeira orgânica que tinha muitas entradas, rasgos, ali é só na mão. Então, ali, é um cara paciente. E uma coisa que sempre foi, pra mim, inadmissível. Mas não dá pra ver, não precisa lixar desse tanto? Precisa. Eu sei que tá. Você sabe, né? Você sabe. Você abaixa e olha lá. E um dia alguém vai baixar e olhar. Pode ser um concorrente seu, inclusive. Mesmo que não baixe, tipo, o banco nosso de 600 quilos virava de cabeça pra baixo daquilo que vai ficar no chão. Que nunca ninguém vai virar
pra ver, Tirar do lixa. chão, né? 600 quilos. lixa. Vai ficar no chão, mas vai ficar lixado. Sim. Entendeu? Então, o luxo é sobre isso. Né? Então, a pessoa percebe quando um produto é tratado dessa forma. Eu tava esses dias falando com... Foi até numa live que o pessoal me convidou pra participar, falando que às vezes as pessoas acham que luxo é valor monetário. Não tem nada a ver sobre o valor monetário. É a qualidade, o carinho, a atenção, a paciência. Existe uma energia ali diferente. Exato. Né? Um esforço gigantesco. Era alto padrão, desculpa a palavra que a gente tava usando. Mas é praticamente, vamos dizer assim... assim, não tem economia do esforço para chegar no resultado. E sempre buscando melhorar alguma coisa. Sim. Onde que pode melhorar? Onde que pode melhorar? E claro que isso tem um custo também, Tem né? que ter, cara. Tem que ter. Porque você não consegue manter um padrão desse. E o legal é que a gente faz, os vizinhos hectares, né? Usam ali as mesas do Gourmet do Lago para fazer os eventos. São duas, né? 2 pranchões. E eu acho que eu nunca vi aquela mesa... Isso é certeza. Eu nunca vi aquela mesa com a toalha. Nunca. Pode ser alguma. E eu vou falar pra você que até o próprio supply jogo americano, enfim, não usa. A galera não usa. Ele quer a madeira. E você falou uma coisa muito interessante. Ela não tem... Eu não sei como é que fala, né? Se é trincado ou rachado. A madeira não cede ali. Não. Ela não tem farpa. Ela é perfeita. Ela é lisa. Você pode deitar e dormir em cima da madeira que você tá confortável. Você só hidrata ela com cera de abelha. Exatamente. Só. O resto é uma peça pro resto da vida. Legal. É um legado, né? É herança. Exato. É herança, fica pra herança. Minha mãe me deixou essa mesa. Essa mesa. Direto alguém me mandava essa. Eu recebi uma mesa da minha mãe. Tem como dar uma mexida aqui pra mim, dar uma tratada nela? A gente tratava algumas mesas. Imagino. Né? Mas daí mesa, balcão gourmet. Aí a gente vinha cadeira, com outra. Aí eu desenhei umas poltronas, aí, que é patenteada, a catamarã, a poltrona caimã. Que eu fiz uma collab até com a Casa MT, com tecidos da Donatelli, que ficou linda. Eu tenho na sala da minha casa, super confortável. Legal. Então aí eu comecei a me divertir um pouco. Não é... Começar a criar outras coisas. Sim. E brincar com estofados, né? Ampliar um pouco o portfólio. O puff diamantado, que é um sucesso. Todo mundo copia. É uma loucura. Criou e colocou no mundo. O povo chega ao cúmulo de ir no Instagram do ateliê, printar e postar com a marca deles. Sabe a foto já tá feita, né? Mas sabe o que é o mais engraçado que eu acho? Que é uma coisa que eu soube fazer bem, foi o Instagram do ateliê. Que a galera segue e curte. Porque a gente não segue empresas normalmente. Sim, exatamente. Né? Você vai seguir a Samsung, você vai seguir você não segue o Instagram de empresa, você segue o Instagram de pessoas. Exatamente. Então, era quem acompanhou o ateliê desde o comecinho. No começo era uma novela, era muito engraçado, porque a gente estava começando, então eu mostrava tudo do comecinho, como é que eu fazia, eu lixando madeira, eu em todas as entregas, então existia uma conexão gigantesca, e existia ainda eu falo assim, um pouco da narrativa da jornada do herói. A galera tava vendo eu começar de novo a minha vida ali, com 40 anos, e 2 filhos. Gostam disso, né? Gostam, eu com 40 anos, 2 filhos. Normalmente, uma mulher com 40 anos, divorciada com 2 filhos, fala, e agora? Não dá pra começar de novo. Tô começando de novo. Sim, começando de novo. Quantas vezes eu recomecei, voltando para um lugar que você não morava há 20 anos. Morava 20 anos, cheguei aqui e falei, meu Deus, e agora? E eu ouvi muito, e é uma coisa que vocês devem ouvir também. O que você veio fazer aqui? Nesse fim de mundo? Eu falei, mas gente... Vocês estão muito devagar, porque Instagram hoje não importa onde você tá, né? Você divulga, as pessoas... E as pessoas não reconhecem o potencial que existe local, aqui também. Entendeu? Exatamente. E aí, por que isso foi legal? E eu, assim, sem falsa modéstia, eu acho que eu realmente consegui mostrar pra muita gente quanta coisa bonita que a gente pode fazer aqui. Sim, as pessoas não acreditam que a mesa veio daqui. Então, assim... Nossa, eu acho que eu trouxe... não é... Até esse momento que eu vivo hoje, vem por... Juro pra você, centenas de mensagens que eu recebia pelo Instagram do ateliê, de falar, cara, Renata, você me inspirou a fazer tal coisa. Renata, você me inspira, me ajuda com isso, me dá uma... Sabe, me ensina, o que você acha disso? O que você acha? Eu comecei a dar ajudar outras pessoas que estavam começando, mas que viram assim, cara, ela veio de fora, 23 anos... Divorciada, 40 anos, 2 filhos, abriu um ateliê, bombou, e eu tô aqui pensando em fazer ainda alguma coisa. Entendeu? Dando desculpa. Dando uma desculpa. Então, o poder da ação,
E é muito fenomenal. E eu falo que tudo que me põe em ação é a necessidade. Enquanto as pessoas não sentem necessidade, elas ficam ali numa zona de conforto. Então, eu crio uma necessidade pra mim. Eu falei, quando eu saí do ateliê em janeiro, pra começar isso, eu criei minha necessidade. Falei, Como é que foi essa transição? Porque você, vamos lá, conquistou o Brasil e o mundo com o ateliê, mandou peça pra tudo que é lugar, fez trabalhos incríveis. E aí quando eu fiz aquele post, eu falei, olha, eu tô saindo do ateliê. Você acredita? Eu falei, o quê? O quê? Menino, você não acredita o tanto de gente que me mandou mensagem. Eu recebi mensagem de gente chorando. Eu fiquei chocada com a reação, com a repercussão de gente me ligar chorando. Porque, não, tipo, não para. Por que você tá saindo no auge? Eu falei, a melhor hora pra sair é no auge, né? Eu falei, não é porque eu bati num teto. Eu estiquei minha corda no máximo. Igual você tinha feito lá da outra vez, não é? Falei assim, eu agora quero fazer outras coisas, né? Eu quero poder alçar outros voos, eu quero poder me dedicar com design. Ali o ateliê estava me consumindo muito também, o tempo, a parte administrativa. É um negócio complexo, né? Porque a gente lida com manejo, IBAMA, requer uma atenção, um cuidado. A gente trabalha com coisas pesadas, então a gente tem que ter um cuidado enorme com a oficina. Então, assim, ou eu entrava muito mais profundo naquilo, e eu falei, não, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer outras coisas, e eu tinha que tomar uma decisão. E a gente não pode ficar nessa indecisão. E eu falei, eu não vou conseguir fazer as duas coisas bem. Eu tenho que tomar um rumo. E pra mim é importante que eu tenha tempo pra minha família. Eu tenho um menino de 19, mas eu tenho um de 10 ainda que tá entrando numa adolescência. E é um momento que eu sei, já passei por um. Delicado. Que eu tenho que estar ali, eu não posso estar ausente. Eu preciso, de novo, ter flexibilidade. Quando eu falei pra você antes do podcast, quando eu abri o ateliê, eu achei que eu ia fazer uma coisa light. Na hora que eu vi, eu tava naquela loucura. Mas você sabe que o problema não é a agência e o problema não é o ateliê, né? Sou eu. Exatamente. Problema que eu digo assim, o que causa isso. Que causa essa... Porque eu não sei fazer menos. Eu não sei falar, vou fazer o mínimo. Não vou. Mas eu não conseguia. Eu falei, e se eu ficar no ateliê, eu vou sacrificar tempo de casa aqui. Eu falei, não. Então, eu tomei essa decisão, já vim amadurecendo. E eu quero poder participar de outros projetos. Até vou fazer algumas parcerias. Quero continuar desenhando mobiliário. Legal. Ou desenhando outras coisas, mas de uma maneira que eu possa... Mais inteligente pra tua rotina. Aí eu achei que, por bem, era melhor até pro ateliê. E pra mim, que eu falei, não, tem isso também, né? O tem ateliê, que tomar uma decisão. Ele não acabou, ele continuou. Não, ele tá bombando. Douglas e a Jet. A Jet mandou uma mensagem pra mim. E aí ela falou, vamos conversar aqui. Porque a continuidade da marca, né? Porque a gente acabou tendo um relacionamento através de você. Eu falei, espera um pouquinho, eu só tô lançando um negócio que me fala daqui uns 2 meses de conversa. Desculpa. E aí, eu falei, não, vou tomar essa decisão e já vinha pensando e adiando. Eu não tinha mais meu Instagram pessoal há anos. E em junho do ano passado, eu abri o Instagram de novo. O pessoal, mas foi aquela história, vou abrir de quietinho aqui, não vou falar nada. Vou fazer uma coisinha bem tranquila. Vou falar algumas coisas sobre empreendedorismo e tal, vou deixar aqui. E aí, as coisas não... Assim... eu não sei falar não. O universo não tem esteira em velocidade normal pra gente. Não tem. Né? É aquilo que a gente tava conversando. Quando você entrega alguma coisa de verdade, que você tem realmente coração ali no que você faz, a energia é outra. Sim, aquilo te suga também. E né? a resposta é realmente suga, né? Um vácuo, assim, que te puxa. E aí, quando eu comecei a comentar que eu ia fazer treinamento, eu já comecei, eu quero. Esses treinamentos voltados pra qual área, Renata? Eu não tô fechando por área. Não, pra qual área que eu digo assim, você não tá dando treinamento de desenho? Não. Qual tema? Vendas, atendimento de excelência, gestão criativa. Essa parte que a gente faz... Experiência do cliente. Né, muito voltado para vendas. Então, assim, eu separei em dois temas mais, que é vendas, conceitos e técnicas e jornada do cliente, né, como você melhorar essa experiência para o seu cliente do começo ao fim, pós-venda principalmente, e atendimento digital, Instagram e WhatsApp, pelo amor de Deus. A galera não sabe atender, se comportar no WhatsApp. E
pretendo fazer um curso específico para gestão de marcenaria na sequência. Que legal. Né? Específico com essa experiência. É o que eu falo assim, você tem feito agora treinamentos, você tem ensinado pessoas a lidar com dificuldades, problemas e soluções que todo mundo encontra na empresa, né? Uhum. Porque, por exemplo, é que você veio de outra área, mas vamos dizer que tem um arquiteto. Uhum. Ele gosta do quê? De projetar, de desenhar, de dar conceito para aquilo lá. Mas ele não sabe fazer a venda daquele projeto, a gestão daquilo, atender o cliente, o pós-venda, que é muito importante, principalmente para quem vai ter um relacionamento de longo prazo com o cliente. A estrutura é basicamente, conceitualmente, ela é a mesma, né? Aí você adapta. Exato, mas, por exemplo, o dentista, ele aprende a operar ali, enfim, o nutricionista, enfim, tudo. E ele tem que entender de Vendedor jornada do de cliente suco com ele. de uva, É mesma todo coisa. mundo. E é o mesmo raciocínio que eu falo. Como eu sou designer. Uhum. Se você me der um quadro, eu vou desenhar. Se você me mandar uma cadeira, eu vou desenhar. Uma casa, eu vou desenhar. A estrutura de criação, de concepção, ela tem uma base, é óbvio, né? Você tem que ter experiência para fazer uma coisa ou outra. Mas a estrutura de gestão da experiência do cliente com você, ela tem um roteiro que você precisa entender como é que aquilo acontece no teu negócio, quais são os pontos de contato que você tem, né? Uhum. E quais são as oportunidades que você tem de encantar o teu cliente nesse processo, pegar a inteligência do luxo e aplicar na experiência do teu cliente vai ter com você. Porque tá muito competitivo. Sim. Se você não raciocina, né? E às vezes assim, é uma secretária que você precisa treinar. Exatamente. Né? É um café que você precisa aprender porque as pessoas, elas julgam a gente. Eu sou uma pessoa que do tipo, eu entro num restaurante, eu vou no banheiro. Não sei você, mas eu julgo o restaurante pelo banheiro. Você faz isso, Fer? Mas deve ser coisa de mulher, porque eu nunca tinha aprendido isso. Aí esses dias a gente tava num treinamento interno nosso, com um rapaz que fala muito de Disney, né, encantamento. E aí eu tava com a gerente do meu lado, e aí ele falou assim, qual que é a primeira coisa que você tem que olhar, qual que é a coisa mais importante de se olhar num restaurante? Banheiro. Aí a gerente falou, banheiro. Banheiro? É o prato, né? A comida tá boa ou não tá boa? Aí ele falou, a cozinha, o cara vai deixar limpo, você tem que ver o banheiro. Ele falou? Ele falou. Ela comentou, ela soprou a resposta antes, né, pra mim. E aí ele falou a mesma coisa. Agora você tá falando aqui também. Eu já vi uns dois falando ao você tempo desse julga caminho. a pessoa pelo banheiro. E aí eu fui parar pra pensar, realmente, não só no restaurante, meio que de tudo na vida, tudo. O banheiro é a régua. Se você não cuida daquilo, aquilo transfere pra todos os departamentos. Posto. O cara fala, a comida deve ser contaminada, esse cara vai pôr a mão na minha boca, se for dentista? Exatamente. Que nojo. Posto de combustível. Você sabe, o posto que tem um banheiro organizado, se olha o resto do posto, é totalmente... Se o cara arruma o banheiro, ele arruma o resto. Exatamente. Se o cara... mas é uma coisa... Mas é o que eu falei pra você de comportamento humano. Se você entende, é um observador, porque nesses 17 anos de trabalho com design gráfico para embalagens, a gente tinha um trabalho de pesquisa gigantesco. Porque quando você chegava com uma empresa pra mim, olha, eu vou desenhar sucrilhos ou uma linha de shampoos focado pra mulheres de 40 anos, não sei o quê. Então assim, eu dava o briefing do teu público-alvo. Então, eu sempre estudei público-alvo. 17 anos, trabalhando com design gráfico. Eu tinha que estudar. Então, a gente tinha que fazer a gente saía pra rua. Isso é uma coisa que as pessoas não fazem, né? Não fazem. Então, a gente saía pra rua pra conversar com as pessoas, pra observar a gente comprando no ponto de venda. Às vezes, eu ficava horas numa farmácia sentada, olhando pessoas comprar. Pra anotar. Ah, que legal aquilo. Sabe? Um insightzinho. Pô, hoje eu tenho 48 anos, eu entendo. Cara, tem que ter uma letra desse tamanho, eu não enxergo, caramba. Não adianta por aquelas coisinhas assim. Cara, a mulher não vai enxergar. Depende com quem você tá falando. Então, assim, essa história de design gráfico me deu essa base de comportamento humano. E essa história do banheiro é isso. O cara a pessoa que fala que tem um cuidado com o banheiro, ela tem um cuidado com o resto da casa inteira. É comportamento. As pessoas são assim. Entendeu? Agora, como é que nós viemos parar no assunto do banheiro? Já me fugiu toda a cabeça. Não, eu falei que a gente vai acabar dando receita no fim da receita do que você fala? Sei lá, de camarão frito, qualquer coisa. No final da conversa. Mas então você começou e aí você fez essa transição e as pessoas... Foi um baque. Mas você já estava preparada, já estava pensando nisso faz um tempo, né? Já estava pensando, já estava querendo isso há um tempo, algumas coisas. Assim...
parece que o mundo vai te empurrando para um lado. Sei como é. Sabe como é, né? Sei. E aí, eu abri aquele Instagram, acho que, mais uma vez, eu não consigo lembrar da data que eu decidi isso. Mas aí teve uma amiga minha, muito católica, e que falou assim, Renata, você ainda não entendeu que tem muita gente precisando e que talvez seja uma missão? Porque eu tava protelando, porque eu sei que o quanto que vai demandar. Eu sei o meu nível de exigência comigo mesma e com aquilo que eu quero entregar, porque você não quer entregar qualquer porcaria. Se não for pra fazer uma coisa realmente de valor, eu não vou fazer. E eu sei o quanto que aquilo ia me tirar da minha zona de conforto, que eu já estava naquele momento e que ia demandar estudo e entender um novo universo também, porque por mais que você saiba, uma coisa é você saber, né? Outra coisa é você entrar nesse universo de treinamentos, curso online, como é que faz. É um outro campo pra você estudar. Mas beleza, aí eu... Então tá, respira, bora, preguiça não tenho, vambora, né? E aí eu comecei com essa primeira turma de mentoria. Eu comecei dando... aí eu fiz um teste. Do nada, do Neida, um cara me mandou mensagem no direct... Falando, fiquei sabendo que você dá mentoria. Eu nem tinha falado disso abertamente, nada. Eu falei, mas gente, de onde ele tirou isso? Comentou com alguém e você sabe como é que é, Não tinha nenhuma conexão comigo, nada. Entendi. Acho que de olhar o que eu tava falando ali, imaginou que eu desse. Aí eu falei, ai, Senhor. Aí eu mandei um orçamento. Falei, o cara não vai aceitar. O cara aceitou. Aí eu falei, ai meu Deus, agora eu vou lá. Aí, numa primeira reunião que eu tive com ele, já dessa primeira mentoria, a gente fechou 3 encontros, 3 consultas, para eu entender o que estava acontecendo, qual era o cenário do negócio dele, porque ele não sabia exatamente para onde ir. Na primeira, 1h30 de conversa. O cara de lá saiu com um monte de plano para agir. Legal. Ajudou ele de verdade, genuinamente. Genuinamente. E aí, aquilo é muito satisfatório, né? Quando você fala, cara... Quando você muda a vida de alguém, né? Aí ele é um pouco viciante, né? É uma injeção de adrenalina, dopamina ali que... Aí eu falo, cara... É viciante. Eu falei... Porque, às vezes, o conhecimento... 25 anos que eu tô nessa pegada. Aquilo que pra mim tá tão natural, tão no automático já, as coisas que eu enxergo, as pessoas não enxergam. Né? Eu tenho uma visão mais apurada hoje de uma série de coisas, inclusive de empresas, já tive várias empresas, já treinei várias pessoas, já apresentei diversos projetos. Assim, eu tenho uma história extensa e rica. Então, assim, a gente não dá, às vezes, eu falei, cara, 3 coisas que você fala, você faz isso. Não olha aquilo, olha aquilo. Que entendeu? As pessoas não sabem, né? Não passaram por isso. Falei, não faz isso, faz aquilo. Você tem que mudar isso. Eu mudei até o nome da empresa dele. Eu falei, cara, você tá vendendo um troço que não tem nada a ver com o nome que você escolheu. Você tem que mudar teu nome, você tem que mudar teu logo. Aproveita que você ainda não é conhecido. Falei, até porque não dá pra você entrar com esse nome. E aí, fechamos, assim, chamei a designer que ia fazer, mudamos a parte de todo o logotipo dele, a comunicação visual, o nome dele, ficou um nome bacana. Eu falei, quer entrar pro luxo? Falei, cara, luxo não é assim, é assado, não sei o quê. Fiz 3 reuniões com ele e não sei como ele tá agora, porque assim, você dá o caminho, mas essa sensação de falar, cara, você abre o caminho pra você pessoa. Vê que a pessoa, você vê que você consegue ajudar de verdade. Porque às vezes fala, não, eu vou falar, ele já sabe. Aí isso falou, cara, eu preciso fazer isso pra mais pessoas. Aí eu abri a primeira turma de mentoria. E aí foi super legal. Foi muito bom mexer com E é engraçado, eu só trabalhei com homem a vida toda. Mas meu público é feminino, assim. Eu tenho dado... mentoria, você fala? Na mentoria, os treinamentos? Quem busca muito a mentoria são mulheres que estão empreendendo. Então eu entendo as dores de ter filho e ter que trabalhar. E a culpa ali, culpa aqui. E, cara, não dá. A gente não performa como homem. Esquece, cara. Sim. Esquece, esquece essa cobrança, entendeu? Se você quer, a gente tem que fazer escolhas na vida. E aí começou essa história de mentoria, que na verdade vai migrar para treinamentos, porque eu preciso poder atingir mais gente. E as palestras, né? Que agora eu vou para Rio Grande do Sul palestrar. Então, tô sabendo.
ser muito O que legal. você vai falar lá? Eu vou falar pro mercado moveleiro, Uhum, né? Uma indústria grande Sim. de planejados, uhum. que é daquele vídeo que eu falei que viralizou no Instagram, que eu tô Legal. dando treinamento pra Florence. E aí o mundo moveleiro me achou através desse vídeo. Eu acho que eu assisti esse vídeo, hein? É. Chegou em mim também. Chegou, né? É. E aí, parece que os franqueados mandaram esse vídeo pra diretoria, que vai ter a convenção nacional deles, querendo que eu vá, porque Que eles legal. querem, então, começando essa jornada de palestras e treinamentos. E aí você falou, então você tem um foco de venda Venda, atendimento. e agora também tá estruturando algo especificamente para Para o mercado marcenaria. de marcenaria. Gestão de marcenaria. De marcenarias. Que vai ser bem legal. Com base em tudo isso que eu conheço de design, marketing e dona de marcenaria. Exato, tem experiência, estive lá, né? Porque é curioso, é o que a gente falava, você veio no outro background, mas as pessoas, o cara é marceneiro, ele sabe fazer aquilo ali. Ele sabe pegar uma peça e transformar em alguma outra coisa. Mas ele não sabe gerir, ele não sabe atender o cliente, ele não sabe colocar logo, marketing. Ele não sabe... É o que eu falo nos treinamentos. Porque esse treinamento que eu dei pra Florence e que eu vou dar essa palestra lá no Sul, é realmente trazer a gestão de luxo pra tua jornada com o teu cliente. Entendeu? Que tem a ver com venda. Né? Porque é atrelado. Você aprender a jornada, desenhar a jornada do teu cliente na tua empresa, é venda. Né? Você tem que saber trazer esse cliente do começo ao fim, tendo uma experiência incrível. Sim, né? Exatamente. E não adianta, e no final é muito importante, é tipo um espetáculo. Você tem uma entrada maravilhosa, aí você tem um processo sofrido no meio, que é a montagem, Sim. que você vai ter perrengues, é inevitável, quem faz obra sabe. Claro. Então, assim, como é que você vai ter um momento crítico com o teu cliente, no meio do processo, e eu falo assim, vocês não podem entrar inocentemente nesse momento com o cliente, vocês têm que saber que vai dar errado alguma coisa. Você sabe, na agência, a gente falava que era o fator VDM. Vai dar merda. Vai dar merda. A gente entrou Já entra na minha cabeça a cena do Capitão Nascimento no Tropa de Elite. O Papa vai subir o morro, vai dar merda isso aí. Vai dar merda, cara. Vai dar merda. Então, assim, vocês não podem, vocês têm que entrar armado nesse momento crítico. Sim. Vocês têm que saber que vai dar merda. Então, não é ir no, vamos dizer assim, vai pra floresta do lobo mau achando que vai dar tudo certo. Né? É isso que eu falo, vocês entram muito despreparados pro jogo. Vocês têm que entrar preparado aqui. Então, esse é o treinamento pra marcenaria. Cara, aqui vai dar merda. Então, entra procurando a merda já, pra você tentar corrigir antes de chegar no cliente, né? Antes da tua experiência estragar. Porque tirar os obstáculos do caminho antes que eles aconteçam. Antecipa, né? Ou, se vai ser inevitável, como é que você prepara teu cliente pra passar por aquilo? Entendeu? Sim. E aí, você tem que fechar com chave de ouro aquilo tudo. Porque essa experiência final, ela vai ficar. Sim. Como você se despede do teu cliente. Exatamente. Não é só a primeira impressão. Talvez a primeira dita a continuidade do negócio, se vai vender ou não, mas o gostinho de quero mais no final... É aqui que você onde cria. ele volta, onde ele recomenda. Entendeu? Então, como lida com crise? Acontece coisas erradas. Sim. Como é que você lida com crise? E aí? Como é que você resolve? Qual que é a tua postura? Então, esse é o treinamento. Entendeu? Porque é assim que o ateliê cresceu, é assim que... olha... E é legal você ter essa experiência, né? Eu tenho muito dessa experiência desde as agências. Tá, eu já lidei com muita crise, com muito problema, com muito erro, né? E erro que não é, assim, por exemplo, posturas. Errou algum cara da tua equipe. Você, mas é justificar... Cara, isso é horrível. É horrível, cara. É horrível. Como a gente, como cliente... Quer matar. Isso aqui atrasou. Não, sabe o que é? Que não... Cara, atrasou, então, me desculpa. Mas nós vamos tentar recompensar desse jeito, dessa maneira. E aí você tem que voltar e saber como que você treina a tua equipe depois de uma dessa. Né? Eu falava pros meninos lá da ateliê, lembre-se, quando vocês fizerem isso aqui mal feito, sou eu que vou levar o tapa na cara. Tá? Sim. Então, beleza. Mas, cara, não dá pra errar de novo. Né? Então a gente precisa arrumar isso aqui. Onde que é a pegadinha aqui? Como é que a gente resolve pra não acontecer isso de novo?
Então, assim, eu já falei, gente, eu não sou cardíaca, eu já teria morrido há muito tempo. Tá aprovado, o coraçãozinho tá O aprovado. coraçãozinho tá aprovado. Que legal. E qual o tema que você mais gosta de abordar nos seus treinamentos? Cara, eu adoro essa história do comportamento, de você saber como lidar com as pessoas, principalmente com crise, com abordagem, como que você encanta. Então, eu não saberia dizer isso como um nome. Talvez gestão de pessoas, e que seja de clientes também, mas gestão de pessoas, né? Como lidar ali. Como criar uma experiência. Porque para criar uma experiência memorável, você tem que entender. Como criar o show. Como criar um show. Essa é a ideia. Porque Legal. foi isso que eu fiz a vida inteira. Porque sabe o que eu falava assim? Eu sabia que eu nunca fui a mais genial. Entendeu? Eu nunca fui a menina que tirava 10 na escola, até porque eu era meio da turma da zoeira, né? Mas eu acho genial eu ter consciência de que eu não era genial. Porque eu falava, cara, eu preciso fazer uma pirotecnia aqui, porque senão eles vão descobrir que eu não sou a mais inteligente, entendeu? Mas isso me levou pro outro patamar. Eu sabia que eu não era a melhor no jogo. Eu não era a melhor no jogo. Igual você falou da sua conta da Minuano, né? Eu não era a melhor, eu tive que inventar Eu não era a melhor coisa ali. Exatamente. Eu nunca fui a melhor bailarina do grupo de dança. Mas a minha pontualidade, eu era dedicada, eu não atrasava, eu estava sempre impecável. Eu desenvolvia as outras competências que me deixavam no topo. Porque por talento, eu sempre não era a mais talentosa. Sim. Eu não era a mais inteligente, a mais criativa, a mais isso. Então, assim, eu pegava todas as outras coisas que eu podia controlar e eu investia. Aí eu ficava melhor. Foca porque no que você controla. Às vezes o cara talentoso, ele se acomoda no talento dele. Exatamente. Né? Ele não desenvolve as outras coisas porque ele fala, eu sou tão bom. Grande parte é o que acontece. Então assim, o fato de eu saber que eu não era a melhor no jogo, sempre, né? Assim como hoje, eu sei que eu não sou a melhor no jogo. É por isso que eu trabalho muito, eu ralo muito. E hoje eu colho frutos disso. Mas e o legal é que você fala assim, a gente fica pensando, o que é ser melhor, né? Porque são tantas variáveis, igual você falando, hoje eu não sou melhor no jogo, mas primeiro, vamos pegar uma variável aí. Eu tô falando, eu vou falar especificamente da parte da marcenaria, tá? Tá. Porque o exemplo, você já esteve lá. Ou da parte da venda, você já vendeu. Tem gente que treina e nunca fez. Ou às vezes até fez, mas não fazia bem feito. Então, às vezes, claro que tem um gigantesco lá em São Paulo que vende e faz. Beleza, mas ele não sabe como o interior funciona. Exatamente. Ou às vezes ele não vai olhar no seu olho e conversar com você e te dar um suporte que você precisa. Exatamente. Eu vi esses tempos atrás, a gente fechou um negócio bem legal que pro futuro da empresa, né? Mais pra frente são coisas que ainda estão no nosso cofre de segredos. De ideias. Não, de segredos. Não, agora já tá, a gente já tá trabalhando, né? A gente já tá trabalhando. E eu vi o Pineca sentado com essa pessoa que aceitou a nossa ideia, né? De vir junto, de trabalhar junto com a nossa ideia. E o Pineca falou bem assim: eu não sou o maior e eu não sou o melhor. Inclusive, dos que sentaram aqui na sua mesa pra tentar fazer isso aqui com você, eu sou o menor. Tipo eu na Johnson. Exatamente. Mas a hora que você tiver que resolver uma coisa, você vai falar comigo. Mas o meu jeito de fazer é esse aqui. Então, você olha, pode contar comigo. Eu não preciso ser o maior. Não é? Eu sou o mais acessível, mais aqui. Eu não sou o maior Brasil, eu não sou o maior, mas eu sou a melhor solução pra você. Exatamente. Pro objetivo que você quer, é eu aqui. E na hora que der errado, eu falo assim, exatamente. Na hora você só conhece se a empresa é boa mesmo na hora que dá errado. Quando tá dando tudo certo, é muito fácil. Quando dá errado, aí você vai ver quem é quem. Quem é a pessoa que vai estar ali? E você falou, e é curioso, você falou um negócio interessante, né? A gente tá tão acostumado com isso, o VDM, né? Vai dar errado ao longo do processo, é normal. As pessoas olham, com a ideia. Acham que, por exemplo, vê ali, no caso, né, nosso Hectares perfeito,
ao longo do processo, coisas deram errado. Claro que aí você vê quem é quem, né? Exatamente. Para, refaz de novo, muda a estratégia pro lado de cá, pro lado de lá. Não Testa, significa né? que as coisas vão ficar errado. Porque às vezes acho que vai dar errado, meu Deus, deu errado, ficou, o produto é ruim. Não. É o que você faz quando Mas a coisa sai do seu controle. o fetiche das pessoas de não se arriscarem, achar que querem um lugar seguro. É uma ilusão achar que você tem segurança em qualquer lugar. Né? Exatamente. Eu tive um clique assim, que eu amadureci muito quando eu aceitei as coisas, tipo, e principalmente foi na época do divórcio, quando você vê que as coisas ruins acontecem. Independente do que você tenta, do que Sim. acontece. E você não... E coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Você não tá salvo em lugar nenhum, assim, não existe. Essa segura. Quando assim, eu tive a sensação, nessa época, Victor, que realmente tudo foi por terra, assim, que eu falei, cara, eu vou começar tudo de novo. E quando eu falo começar de novo, é começar de novo, de alugar uma casa, de não ter, eu não trouxe nem talher, eu tive 2 filhos debaixo do braço. 2 filhos debaixo do braço, só roupa, e aí fui lá comprar prato, sabe que você viu, tô começando de novo. E aí tem gente que, eu não narro a minha vida de forma triste. Sim. Eu falo para as pessoas, qual que é o problema de cair? Levanta. Tem uma palavra que eu gosto muito, assim, gaste-se. Você tá se poupando. Sim, pra quê? Exatamente. Gasta esse corpinho, cai, levanta. A gente nunca começa do zero. A gente começa de novo muito melhor. Ah, com certeza. A gente começa de novo muito melhor. É muito legal você começar com experiência. Sim. Né? Fala assim, eu vou começar de novo e vou começar certo. É igual a própria, vamos dizer assim, na marcenaria, né? Você vai fazer a 100ª mesa, a Tora chegou ali, ela tá a história daquela mesa tá começando agora, mas Exatamente. E a experiência que você tem lá pra trás? Exatamente. Que são as coisas que ficam dentro da gente e elas não saem de jeito nenhum, né? Então Sabe as pessoas não arriscam, cara. Eu ouvi muito quando era criança, né, que as pessoas te roubam tudo, menos a sua educação. Isso vale para as experiências do dia. É que a gente acha que é só a educação da faculdade, né, do livro. É do pega do dia a dia também, é do erro, do acerto. Eu uso um termo nas mentorias que é uma coisa que eu tenho uma mente de abundância. Ah, mas tem gente que é pequeno, né? Sim. Que fala assim, eu tenho medo de compartilhar minhas coisas no Instagram e dar de graça. Eu falei, sabe por quê? Porque você acha que você só tem isso pra dar. A minha mente, ela é uma fonte de coisas, de ideias, de projetos, assim, não acaba. Eu não dou conta. Você não é uma ideia, né? Eu não sou uma ideia. Eu não dou conta de tanta coisa que brota na minha cabeça que não dá pra fazer. Então, assim, nem alguém falou pra mim, poxa, mas você não tem dó de deixar o ateliê? Eu falo, eu tenho um carinho enorme pelo que eu fiz no ateliê. Mas eu sei que eu posso criar. Se eu tivesse perdido o ateliê, eu sei que eu começo tudo de novo. Eu construo. Eu tenho a mente de abundância. Você pode tirar tudo de mim. Você pode me roubar. Você pode roubar todo o meu dinheiro. Você pode roubar a minha empresa. Vai começar a brotar tudo de novo. É uma mente de abundância. As pessoas precisam estimular essa mente de abundância. A gente é criativo. Mas é algo que você falou que é muito curioso. Eu observando assim, eu vejo até pela história dos meus pais e a nossa jornada ali, o trabalho que a gente faz. As pessoas acham que isso é na minha visão, né? Acham que isso é um mindset, mas eu acho que tem tão a ver mais com aquilo que você falou lá no começo. Eu sou de fazer, não só de ficar planejando. Porque quando você faz, é que eu digo assim, não é só a mentalidade de abundância, não é assim, agora eu decidi que tudo vai dar certo e que eu vou fazer tudo. Não, vai dar merda. É músculo, vai dar merda. Vai dar merda. É músculo, é musculatura, de rodagem mesmo, de ter feito. Você não sabe que, não, me rouba, deixa eu sem nada, eu vou me reerguer de novo, porque... na minha cabeça é lindo. Não, você já fez. Não, porque a gente tem um poder de fazer as coisas, é que as pessoas não fazem. É tipo eu querendo trincar meu corpo. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço. Eu não faço, eu não quero passar pelo processo. Eu não quero abrir mão das coisas que tem que abrir mão. E geralmente na vida as coisas são assim, né? A gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe. Mas aí, olha que curioso, eu vejo que tem muita desinformação. E aí que eu acho que entra o seu trabalho novo que você tá fazendo agora, sabe? De treinar, ensinar. As pessoas às vezes não sabem exatamente que decisão que elas têm que tomar agora dentro da empresa delas. Elas não sabem, às vezes é uma coisa... Eu já vi isso acontecer
inúmeras vezes. E assim, quando eu falo da mentoria, eu até brinco que uma que fez mentoria comigo é uma amiga de infância. Eu falei, eu te mentoro desde os 8, entendeu? Tô aqui te ajudando. Tô aqui te ajudando. Mas o que eu pude perceber nessa jornada, desde o meu comecinho, a minha postura com relação à vida, com relação às coisas, com a minha... assim, aquela sensação, cara, eu vou fazer. Eu sei que o desafio parece muito... Eu sempre peguei um desafio que naquela hora era muito maior que eu mesmo. Não é que eu tava me auto-sabotando, não. Era maior do que eu. Mas aí me faz, bom, agora eu preciso dar conta. Eu preciso estudar, eu preciso me informar, não sei o quê. Agora eu preciso fazer isso acontecer, entendeu? Avançar. Preciso avançar, mas isso te expande, né? Sim. Então, nessa jornada, eu recebi muitos relatos na minha vida inteira que, de alguma forma, eu toquei a vida dessa pessoa e ela desenvolveu. Aflorou. Renata, aquela coisa que você falou pra mim, naquele dia, destravou tudo. Então, eu só tô pegando isso tudo e trazendo pra mais pessoas. Sim. Né? Porque às vezes é uma destravada desse tamanho. É uma coisa que a pessoa não quer, tem medo de fazer, dá um passo só. E dali começa a desdobrar. Porque o poder de fazer, de sair fazendo, é demais, né? É demais. Você entende o caminho caminhando. Né? Não dá pra você olhar o pico da montanha e ficar tentando imaginar tudo que você vai encontrar no caminho até lá. Você falou das pessoas se arriscarem. Eu acho que quando as pessoas descobrirem a força que tem o erro, como é bom errar controladamente. Num ambiente propício para isso, né? De uma maneira propícia. O quanto é bom errar. Porque, como eu falei, elas veem o resultado dos outros, mas não sabe o tanto que foi até ali. Mas não tem resultado sem erro. Exatamente. Não tem caminho sem erro. Né? Você falou um negócio esses dias que eu fiquei curioso. Vamos lá. Temperamentos na gestão. Que história é essa? Que eu conheço pra família, pra gestão. Eu estudei por causa de família. Né? Porque... Mas aí, calma lá. Eu tenho uma teoria aqui. Não me responde qual, só responde sim ou não. Você sabe seu temperamento? Sei. Mas você sabe ele... Não, eu sou isso, ou você sabe algumas nuances de tem um pouco disso aqui, colar? Eu sei as minhas nuances. Tá. Você é melancólica? Não. Não? Por que você acha que eu apostaria por causa do perfeccionismo. É? E da síndrome de impostor. Mas, assim, toda a parte física aponta pra sanguíneo, mas... Engraçado, porque eu já fiquei na dúvida. Porque eu não era tão expansiva. Né? Mas aí, a minha prima, na verdade, é que é expert nesse assunto. Vou te indicar pra chamar ela aqui. Ela chama Flávia Tavares. E ela manja disso profundamente. E aí, eu conversei com ela também sobre isso. Falei, porque eu era uma criança mais contida. Mas pode ser o meio. Meu pai era muito bravo. Então, assim, eu era um pouco contida. Mas o meio influencia muito nessa infância. Sim. E aí eu falei, então assim, o certo era eu lá atrás ou eu que me desenvolvi e virei, entendeu? Então assim, começa a ficar um pouco confuso. Mas eu sou muito quente, comunicativa, expansiva. Eu tenho muitos elementos do sanguíneo pra dizer que não, entendeu? Eu perco o foco completamente, né? Tipo, vários projetos. Eu vou me perder no negócio. Então, de vez em quando eu preciso condensar de novo. Então, isso tem muito do sanguíneo. Eu falei, o bom que eu casei com o Leonardo, que é um melancólico puro. E ele me puxa, ele me dá um peso, porque senão, tipo, o padre do balão, eu vou embora, entendeu? Eu sou meio assim. Subir. Mas como eu sou muito pra ação, eu tenho esse aporte seco do colérico. Tá? E aí eu comecei a estudar isso, eu comecei a seguir o Ítalo Marcilli. Legal. Em 2017 e tal, me indicaram. O Ítalo tem um livro muito bom sobre o ensaio dos 4 temperamentos. Foi esse que eu tem um pra criança e tem um bitelão. Não foi o bitelão que eu estudei, não. Não, compra o bitelão. Maravilhoso. Eu falei que meu conhecimento é raso. Não, mas não tem problema, porque é um assunto que é muito gostoso. É um assunto gostoso, mas você leu o temperamento da criação dos filhos, alguma coisa de família, né? Os 4 temperamentos humanos, alguma coisa assim. Aí tem um que é grandão, que é um ensaio sobre os 4 temperamentos. Bem bacana. Não fui nessa profundidade. Mas, assim, o meu primeiro filho é um fleumático. Então, assim, você não sabe o que tá acontecendo com ele. Ele tá triste? É assim. Ele tá feliz? É assim. Entendeu? Então, você não sabe o que tá rolando ali, mas ele é muito flexível, como a água, né? Que o fleumático é a água. Você põe nesse pote, pega o formato do pote, joga no rio, corre pro rio. Então, ele é esse naipe. Você fala assim, Teodoro, agora você vai dormir na sala daqui pra frente. Ele vai falar,
Beleza, mãe. Sabe, ele não questiona, ele vai, até demais, né? O fleumático, ele tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas eu tava acostumada com ele. Aí, de repente nasce Antônio. Ou não? Um colérico. Casca grossíssima. Você tem uma ideia? É engraçado nessa coisa do temperamento. Ele é tão quente, chega a ser físico, que ele não gostava de ficar no colo. Começa até a suar. Ele se irritava com aquilo, muito carinho. Não quer que pegue muito nele, sabe? Ele queria que eu botasse ele no berço. Ele era daquele, como ele não falava, você não entendia, ele te dava cabeçada, entendeu? Do tipo, pô, me ouve, né? Então, eu tinha um pouco de dificuldade com ele, porque eu também, como sanguínea, ar, eu tinha essa flexibilidade que me alinhava com... Então vocês têm uma salada mista. Em casa, né? É ótima. Bom, pra quem não sabe o que nós estamos falando, só vou traduzir um pouquinho. Existe um estudo. Porque quando eu falo teoria, as pessoas acham que é uma teoria. Não, um estudo milenar já. Isso vem lá da Grécia Antiga e depois... Algumas civilizações foram tomando isso de um jeito. A Igreja Católica tem um estudo muito aprofundado sobre temperamentos, que daí é onde vem do Ítalo. Não sabia. Vem muito de dentro, porque como o legal é que a Igreja Católica, especificamente, ela é uma instituição de 2000 anos, né? Então não existe nada que tem 2000 anos estudando, ano sim, ano não, e livros e livros e livros. Então a Igreja Católica tem um desenvolvimento bem aprofundado sobre os temperamentos, que daí bate no Olavo e aí vem no Ítalo. Mas que as pessoas, elas têm imagina uma planta. E o temperamento seria como se fosse o solo em que aquela planta foi plantada, né? Que aquela árvore foi plantada. Então, são coisas que você tem de características e ele divide. É da sua constituição. Não é que você não muda, é exatamente o que a Renata estava falando, né? Eu nasci, eu era de um jeito e depois eu fui, é o que a gente chama de maturidade. Eu fui evoluindo esse meu perfil. Eu ainda aposto na sua melancolia. Olha lá, hein? Vou ter que vou fazer uma consulta com a minha prima. Mas sabe por quê? Por exemplo, o que você acha que eu sou? Você não é nenhum quente. É mesmo? Eu achei que você ia apostar um sanguíneo. Eu tô mais pra um fleumático aí. Melancólico. Forte. Quente forte. Você não é. Então, apesar de você ser comunicativo, mas você vê que é uma coisa que você vai pela comunicação. Trabalhado. As pessoas não sabem, mas eu sou... Não sou, né? Trabalhei isso há muito tempo, mas eu sempre fui muito tímido. Muito tímido. Muito tímido. Eu queria me meter debaixo de um buraco. Melancólica. Deixa eu ver. A sua prima vai me matar, mas eu vou te mostrar as coisas. Então, e aí, por que e as pessoas às vezes falam, não, mas isso aí é brincadeira de adolescente. Eu comecei a estudar um pouquinho mais, muito rasamente ainda, mas por causa das crianças, eu vivo com uma pessoa, né, eu sou casado também, então você começa a entender um pouquinho mais das dinâmicas humanas. Gabriela fleumática, então você estava falando do seu filho, você vai identificando como você pode evoluir, alguns traços de características suas. Um pouco a outra pessoa, né? Exato, mas eu acho que é a melhor parte. Ela sente diferente. Sim. Né? Às vezes você quer que, por exemplo, o colérico você nunca tem dúvida. Exato. Pode reparar. O colérico você nunca tem dúvida que é ele. Mas olha que curioso, né? Aí eu vou entrar numa loucura aqui, tá? Vai lá. Eu tenho uma pessoa de muita confiança minha que ela me tira dúvidas das questões temperamentais quando eu preciso. De muita confiança. Inclusive, ela vai bem perto ali do Ítalo, pessoalmente falando. E então é uma pessoa que estudou bastante sobre isso e bebe de boas fontes. E é uma pessoa que me ajudou a identificar o temperamento da família inteira antes do Romeu nascer, que são 3, né? E aí eu sou melancólico, Guto melancólico, Gabriela fleumática e Betina fleumática. Então, só temperamento frio. Só. E quando o Romeu nasceu, aí eu não vou entrar em detalhes para não parecer loucura. Quando o Romeu nasceu, eu tava conversando com essa pessoa me fez algumas perguntas na semana que o Romeu nasceu. E falou, esse menino é colérico. E esse menino é colérico, mas assim, não é pouco não. Tipo, é aquele puro. Meu Deus, 1 ano e meio estava o Romeu hoje, o almoço inteiro, gritando aos berros, como se estivesse matando um porco. Conheço.
Não tem acordo, não cara. joga não água, tem parece que é gasolina. Com bebê colérico, você não entra em acordo. Curioso, né, como ele mostra. Porque eu digo assim, como é o nosso terceiro, então, e eu já sabia dos outros, é completamente diferente. E aí você fica, cara, esses temperamentos valem a pena ser estudados. Vale a pena. E aí eu cheguei. E aí eu tinha essa questão do divórcio. Eu falava, cara, será que ele é bravo assim? Não, eu pensava, não, ele é bravo desde pequeno. Eu lembrava dele bebê bravo. Eu chamava ele de Zidane, bravo, né? e de Soares. Cabeçada e mordida. Cabeçada e mordida. E ele era bravo, ele batia, ele jogava as coisas longe. Sabe, assim, ele era... Sabe os Incríveis? Sim, o Zezé. O Zezé? O Zezé. E eu falava, cara, meu forte. Deus do céu, o que eu faço com esse menino? E aí, às vezes, por exemplo, ele tá morrendo de sede, mas ele tá bravo com alguma coisa, e aí você oferece água, ele pega, ele joga. E eu falava, aí eu pensei, E não é má criação, porque, por exemplo, igual você tem os 3 comparativos, é dele. É uma personalidade muito forte. Pois é. Aí eu falei, cara, não sei criar esse guri. Eu tô perdida com esse menino aqui. Aí me falaram, segue o Ítalo, não sei o quê. Comecei a ver os temperamentos, comprei o livro e falei, vou estudar, né? E aí, cara, é bom estudar, porque me deu uma... Você assustou? Não. Não, eu digo assim, eita, olha eu aqui. Não, eu consegui identificar muito rápido. Sim. E aí eu falei, puta, eu sou isso. Nossa, o Theo descrevia perfeitamente os meninos, entendeu? E aí eu falei, cara, porque o Theo falava, Teodoro, tem hora que eu tenho vontade de botar seu dedo na tomada pra ver se você acorda. Liga, menino. Mas é o fleumático, né? Naquela calma. O Teodoro pode estar vindo uma tsunami. Ele tá assim, não, acho que não vai chegar aqui. Sabe? Falei, meu Deus, que desespero. E eu tenho muito esse negócio da ação. Por isso que eu falo que eu sou sanguínea, eu tenho esse aporte seco, porque eu sou muito da ação, muito do vamos fazer, vamos resolver. Mas o Antônio era um colérico, assim, que eu não tinha condição de lidar com ele. E você tem visto o reflexo desse aprendizado? Claro, a gente tá sempre estudando, né? Na gestão de pessoas. Com certeza, porque você começa a entender como é que é a dinâmica de cada um. Até para posicionar dentro da empresa, né? E aí, você falou do Ítalo, eu não sabia que você tinha bebido dessa fonte, mas eu já vi o Ítalo falando que uma das empresas que ele é sócio, ele falou, não sou eu que coordeno, nem nada, mas o processo seletivo é tocado por meio de temperamento. O que eu preciso para essa vaga? Comunicativo, né? Aí você pega um cara extremamente analítico, né? É que assim, o que eu acho interessante para o desenvolvimento pessoal é que você sabendo aonde são suas falhas, onde são seus gargalos, você vai, vou trabalhar em cima disso. Isso é muito bom. Estar consciente, né? Por isso, assim, eu sou uma sanguínea muito desenvolvida, porque eu tenho consciência, por exemplo, eu tenho consciência da minha falta de foco. Sim. Então, eu tenho que trabalhar mecanismos para me trazer de volta, do tipo, não, eu vejo que eu tô me perdendo. Eu falo, não, já tá, minha sanguinice tá demais aqui, eu tenho que voltar, tenho que enxugar de novo. Então, ao saber como você funciona, você cria mecanismos para se gerir e melhorar a tua atuação no mundo, melhorar a tua atuação com ser casado, poxa, aí, sabe? Não, por exemplo, meu casamento mudou. Melhora. Nossa, não, e quando eu falo mudou, não é questão de mudar a dinâmica, não, mudou a compreensão. Compreensão. Por exemplo, eu compreendo, eu percebi que intuitivamente eu já sabia por onde lidar com o Antônio, mas me deu muita ferramenta. Sim. Né? Porque o Antônio, ele tem que mandar. Ele quer mandar em você. Ele não aceita a hierarquia. Na hora que ele explode, que ele tá no fogo total, não adianta naquele momento você entrar em embate com ele. Não, ali não é a hora. Você afasta ele do grupo, logo se acalma, e aí ele te ouve depois. Mas no momento que ele tá inflamado, você tem que deixar queimar até o fim. Reduzir os danos, né? Reduzir os danos. Mas você queima, deixa queimar, virar carvão, deixa esfriar o troço, depois você entra. Então, assim, isso melhorou a compreensão para todo mundo lidar. Eu falei assim, você percebeu, não é que ele tá nesse estado, não é a hora de você tentar impor. Ele não vai. Aí que a coisa degringola, né? Então, assim, essas coisas foram ferramentas que eu aprendi estudando temperamento. Legal. Eu já meio que fazia, mas tem dia que você tá cansado, que você quer falar, não, eu quero que você faça isso agora, desse jeito. E não adianta. Ele não consegue controlar. Então, e às vezes você tem alguma pessoa na equipe que você fala que a pessoa, por exemplo, a pessoa não vai. Às vezes é um fleumático, que o jeito de ser passado tem que ser diferente. Mas, por exemplo, esse cara é muito bom pra fazer conta. Sim.
né? Ele é muito bom para olhar detalhe, né? Eu tinha um Não, e se você monta um checklist pra ele, impecável. ele vai comer do primeiro item ao último, só que ele tem que ter um checklist. O meu guri do financeiro, ele era assim, cara, ele entrava ali eu sou do tipo, se eu fosse do financeiro, eu já olho pro lado, o que aconteceu? Eu já tô aqui, perdi, voltei, entendeu? Assim, eu me perco ali. Uhum. Eu sei que se eu tivesse que fazer aquilo por profissão, eu ia achar meus mecanismos para me controlar ali. Mas tem realmente aptidões que você se dá melhor sabendo o seu temperamento. Então, assim, e aí eu ensinei eles, eu ensinei o Theo, você é fleumático, olha aqui, ó, presta atenção, tá? Você presta atenção porque é aqui que você vai cair, ó, aqui que dá errado, exato. Aqui que você tem que tomar cuidado aqui, ó. Assim, não, é uma ferramenta muito... É uma ferramenta. Muito boa. Mas foi muito, por exemplo, o que eu fiz de imediato, na época, eu reformei o quarto do Antônio, deixei ele completamente clean. Eu falei, ele já é muito acelerado. Uhum. Eu preciso de um quarto que estimule o mínimo possível nele. Então, e ele é um guri que precisava de rotina. Eu sou muito flexível. Uhum. E o Theo era muito flexível. Então, pro Theo não tinha problema mudar de última hora um plano. Mas se eu tivesse combinado com o Antônio, amanhã nós vamos no aquário. E aconteceu um imprevisto e a gente não vai, o mundo vai cair. Tá? Exato. Vai abrir uma cratera em Campo Grande. Porque, então assim, quando eu sabia que ia dar, eu tinha que preparar... Não, e é engraçado, porque o colérico, a insatisfação dele é pra fora. E o melancólico, que adora a rotina, falou que vai ter, é pra dentro. Então, ele não te fala, né? Não, mas como que a gente não vai fazer aquilo lá? O dia dele ficou todo de perna pro ar. Sou eu. E o Gutinho lá em casa. Então assim, você vê o mecanismo. O que eu fiz pro menino? Eu fiz eu pus uma cortiça no quarto dele, eu imprimia um calendário, eu botava, anotava pra ele, ele não lia, eu falava, azulzinho é os dias que você vai viajar. Isso aqui, eu botava, ele acalmou num nível, porque eu dei previsibilidade pra vida dele, e ele precisava de controle. Sim. O que ele precisa? Controle. E eu não era uma pessoa que precisava. E nem meu outro filho precisava. Então, na hora que eu dei controle... Então, controles do tipo... nós vamos chegar em casa... Você sempre tem 3 tarefas. É tomar banho, fazer tarefa e jantar. Então, eu sempre deixava ele escolher a ordem. Então, ele se sentia sempre mandando na vida dele. Sim. Mas as ordens são minhas. Você só vai escolher em qual sequência você vai fazer. Entendeu? Então ele fala, não, então ele se achava o dono da razão, mas... Ou independente. Tipo roupa. Te dei 3 roupas, as que eu quero, mas você pode escolher qual você quer. Eu quero essa, misturar com essa. Eu falei, não, tá beleza, tá ótimo. Pode ir assim. Entendeu? Então assim, ferramentas que eu aprendi estudando. Sim. E isso a gente aplica no negócio. Com certeza. Entendeu? Gestão de pessoas é muito difícil. Muito. Acho que talvez seja a parte mais difícil, né? Eu acho muito difícil. E são ferramentas que nos ajudam. Então, você saber como lidar com as pessoas, você ter um pouco de feeling nisso, eu acho que é um estudo que todo empresário, gestor, líder, deveria se informar um pouquinho. Não precisa ser profundo, mas você vê o pouco que a gente estudou, a gente já ajuda. Já ajuda muito. Uma tarde lendo sobre isso já ajuda bastante coisa. Não é uma coisa muito complexa, né? Tem algumas pistas, alguns mecanismos ali bem fáceis para você. Ajudam bem. Muito bom, minha amiga. Muito obrigado. Eu adorei. Eu também. Você viu que o papo é gostoso, né? Leve. A gente fala pouco, tá vendo? Eu sou uma família. Exatamente. Mas eu tenho um arzinho que passa ali, assim, e deixa... Tem um sopro. Um sopro sanguíneo. Pessoal, muito obrigado. Vocês sabem, toda quinta-feira, às 19 horas aqui. Vou deixar o Instagram da Renata e o nosso aqui também, pra vocês acessarem. Eu vou deixar o Instagram do Ateliê, que agora é raro, né? É raro. Tá, vamos deixar do Ateliê, porque eu sigo madrinha do projeto. Com certeza. Eles continuam trabalhando. E o trabalho é incrível, né? Trabalho incrível, e eu posso dizer, os melhores do Brasil. Eu já rodei esse Brasil. Bom mesmo. É bom mesmo. É bom mesmo. A qualidade de tudo que se faz, daquilo que você nunca vai ver na tua peça. A turma tá cuidando. Então acompanhe toda quinta-feira às 19 horas, teremos aqui sempre Construindo Futuros.